Louvado seja Deus. Eu quero agradecer aos homens por fazerem um sacrifício e manter o protocolo que eu tento estabelecer para o ministério como um apóstolo de Jesus Cristo. Que nós não vamos deixar eles nos arrastarem para nos vestirmos de qualquer jeito e vir aqui adorar Deus de uma forma não apropriada. E eu estou treinando, então, esses homens aqui estão fazendo um trabalho maravilhoso. Às vezes nós temos visitantes que vêm aqui, pessoas novas, eu não falo nada para elas, deixo elas se vestirem como elas querem. Se elas permanecem aqui longo o suficiente, constroem respeito suficiente em nós, elas vão fazer aquilo que é preciso fazer. Não importa o que outras pessoas estejam fazendo, eu sei, de todos os meus anos de servir a Deus, nós precisamos ter algum tipo de respeito e não simplesmente se vestir como um jogador de basquete e vir aqui de qualquer forma. Então eu agradeço aos homens por serem fiéis a esse chamado que temos sobre nossas vidas. Eu vou ler uma carta porque eu ainda estou ensinando sobre cura e saúde. Tenho feito isso há anos. E eu estou recebendo relatórios de casos bem sérios. No dia 31 de dezembro de 2023, eu comecei a sangrar muito forte no meu seio esquerdo. Eu havia escondido a extensão da minha condição médica do meu marido e dos membros da minha família. Nós temos seguido o seu ministério há mais de 20 anos. Eu tenho 71 anos, meu marido tem 70. Você começou a ensinar sobre saúde, sobre nutrição. E nos últimos poucos anos eu comecei a prestar bastante atenção. O meu marido queria que eu fosse ao médico, mas eu tinha medo de ser internada no hospital. Eu acordei o meu marido, pedi para ele me apressar para se apressar e me levar para o hospital. O diagnóstico foi câncer no seio. Um câncer metastático. METASTA, acento agudo, TICO. Isso significa que ele havia um câncer que já havia espalhado, com lesões metastáticas nos meus pulmões, lesões metastáticas na espinha, lesões metastáticas nos nódulos linfáticos. Depois de o médico ter lido todo o diagnóstico, eu disse em voz alta, tudo está bem. O meu marido, minhas irmãs e amigos, todos ouviram o diagnóstico e ficaram abalados. Mas eu continuei dizendo, tudo vai bem. Eu ouvi suas mensagens dia e noite. Eu tinha as mensagens nos meus ouvidos enquanto eu ia fazer caminhada. Quando viajávamos, tínhamos apóstolo Thompson pregando as mensagens de Deus para nós. Enquanto eu estava de férias em maio, eu recebi um e-mail do consultório do meu oncologista. E juntamente com o e-mail tinha os resultados dos exames. E a leitura dos exames do tumor presente estava de 55% a 73% em janeiro. E agora está zerado, 000. Eles estão maravilhados. Eu sei que Deus foi o que fez isso. Deus me curou, apóstolo Thompson, por mais de 5 anos. Eu tenho seguido cada instrução. 5 anos. Eu sigo cada instrução que você me dá. Eu quero que você saiba que eu estou viva hoje porque Deus te colocou nas nossas vidas. O meu marido vai escrever o testemunho dele em breve porque ele também é um milagre. Nossa filha viu em primeira mão o poder de cura de Deus, maravilhoso. Te amamos, apóstolo Thompson, obrigado pela sua obediência a Deus, glória a Deus. Agora, geralmente eu não falo os nomes, essa é uma senhora de Alabama. Tenho outra carta que está na minha mesa. Eu vou começar a ler essas cartas porque eu quero que elas fiquem registradas para as pessoas ouvirem e serem encorajadas, que não estamos aqui em cima apenas falando e nós damos a Deus a glória, você entende? Levante sua mão, dê a Deus a glória. E a mesma coisa, não importa qual seja a doença.
Deus não faz acepção por doenças. Então, vamos começar a trabalhar essa noite, vamos ouvir o que a palavra de Deus está falando acerca disso e vamos chegar mais próximo desse conhecimento revelado acerca da nossa saúde. Pai, nós te agradecemos essa noite, te agradeço pelo meu irmão e irmã que mandaram testemunho aqui, muitas pessoas online, tem mais testemunhos vindo nesse ministério, te agradecemos por isso, te louvamos por isso agora, no nome de Jesus, amém. Você pode se sentar, abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, rapidamente, capítulo 10. Nós vamos continuar com o título Removendo Fortalezas Bloqueadoras de Saúde, no plural, fortalezas no plural. Removendo fortalezas bloqueadoras de saúde. Note de onde ele está removendo, da sua alma. Não tanto do seu corpo, mas da sua alma. Eu quero que você lembre disso. Agora, em 2 Coríntios, capítulo 10, o apóstolo Paulo começa no versículo 3 dizendo, porque ainda que andemos na carne, você vê isso? Você vê isso? Eu ouvi uma palavra só me respondeu, Freddy, você viu isso? Ainda que andemos na carne, não lutamos de acordo com a carne. Então, se você estiver tentando lidar com doença e enfermidade apenas na carne, você está perdendo seu tempo. É um ataque espiritual e esse ataque começa na sua alma, ok? Agora, Paulo nos dá a solução aqui, nos dizendo no versículo 4, precisamos entender isso. Nós não estamos numa guerra de carne, é uma guerra espiritual. Aqui ele diz, porque as armas, plural, notou isso? As armas da nossa milícia não são carnais. Essa palavra carnais está enfatizando carne mesmo, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Fortalezas. Então agora, muitos de nós temos lidado com doenças e enfermidades por bastante tempo. Os membros da nossa família têm lidado com doenças e enfermidades, especialmente pessoas que frequentam a igreja. A pessoa vai à igreja, ama a Deus, toma a ceia, entende o que eu estou falando? Canta louvores, passa 1 hora orando em línguas, às vezes mais tempo do que isso. Mas essas fortalezas precisam ser destruídas, ok? Aí ele continua nos dizendo, não somente destruições que precisamos resolver das fortalezas, mas também imaginações, destruindo e destruindo. Diga, destruindo e destruindo. E o nosso entendimento que estamos operando na esfera do Espírito. Nós não estamos apenas lidando com a situação de uma forma médica ou normal. Como cristãos, temos que lidar com as coisas, não podemos lidar com as coisas a partir de um ponto de vista médico sem ter estabelecido nossa fé em Deus, que nos criou, que sabe tudo sobre nós e que nunca pode, obrigado Espírito Santo, ouça isso, que nunca pode ser vencido por nada. O nosso Deus nunca pode ser calado. O nosso Deus nunca pode ser vencido. Quando Ele decide fazer algo, todas as pessoas e todas as coisas precisam sair da frente dele. Eu penso que você tem que dar a glória a Deus agora. Que Deus poderoso nós servimos. Que uma vez que nós damos a Ele evidências suficientes de fé, Ele é imparável e invencível, mas ele precisa ter alguém operando em fé, ou então ele ficaria inapropriado, sem ordem. Se Deus não tiver fé vindo de você, ele fica inapropriado tentando te ajudar e não pode. Satanás vai chamar ele e dizer, ela não acredita, ele não acredita, você me acompanha? Então, destruindo imaginações, versículo 5, destruindo toda a altivez, note o que ela faz, destruindo toda a altivez que se exalte contra se exalte contra o quê? Contra o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus não importa o que esteja atacando o meu corpo, Deus disse que eu sou curado. Você lembra o que a senhora continuou declarando? Tudo vai bem na carta, tudo está bem. Agora, ela precisou falar isso na frente de todos os membros da família dela, que talvez não tinham pego essa revelação como ela pegou.
os filhos dela, mas ela continuou declarando. Agora eu te garanto que eles acreditam. Agora eu te garanto que eles estão andando pela casa declarando, tudo vai bem. Mas é isso que precisa acontecer, é por isso que estamos aqui, ok? Então você não pode deixar o que outras pessoas pensam te segurarem quando você está confiando em Deus. Destruindo imaginações, note, imaginações no plural, e toda altivez que se exalte contra o conhecimento de Deus, e levando cativo cada pensamento à obediência de Cristo. E tendo uma prontidão para punir toda desobediência quando sua obediência for cumprida. Agora sabe o que Isaías 1,19 diz? Se você estiver disposto e for obediente, você comerá. Agora, se você não tiver revelação, não tem como você ficar disposto. E não tem como você ser obediente. Isso significa que você não vai conseguir comer o melhor da terra. Então, é por isso que estamos como objetivo aqui te ensinar as coisas que você possa usar. Talvez com o que quer que você seja, que você esteja lidando, você comece a declarar, tudo vai bem. Porque Deus disse isso, ok? Eu quero te levar... Vá para Marcos capítulo 11 e depois eu vou começar a te dar alguns pontos para você anotar e ter. Marcos capítulo 11. Removendo as fortalezas bloqueadoras de saúde da sua alma. Eu não disse do seu corpo, eu disse da sua alma. Você vê o que está acontecendo? Estamos lidando com os nossos corpos, mas a nossa alma, na verdade, é aquela que Satanás está usando para segurar as coisas no nosso corpo, usando nossas imaginações, usando nossa mente. Ele está usando nossa consciência. Você entende o que eu estou falando? Nós precisamos orar longo o suficiente, estudar longo o suficiente para entrarmos no Espírito. Uma vez que entramos no Espírito, a nossa espiritualidade, eu queria que você estivesse me ouvindo, é mais alta do que Satanás. Satanás não pode orar, mas eu posso. Satanás não pode dizer que ele é um filho de Deus, mas eu posso. Satanás não pode dizer que ele está na família, mas eu estou. Você me acompanha? Aleluia! Eu disse aleluia. Essas coisas precisam se tornar interessantes para você. Você precisa ficar empolgado sobre essas coisas, sobre o seu posicionamento com Deus, a sua posição com Deus. Eu sei que de acordo com Efésios de 11 a 16, a igreja como um todo foi roubada disso, por não ter a revelação suficiente. E quando você não tem revelação suficiente, você não tem reverência suficiente. Quando você não tem reverência suficiente, significa que você não tem respeito suficiente por Deus, ainda que você o ame. Mas quando você começa a ver Deus a partir da revelação e a partir da iluminação, você começa a ver as coisas de uma forma diferente. Sua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A entrada da palavra de Deus traz luz. Você vê. Você senta longo o suficiente para passar por cima do seu sufocar religioso. Você tem amado a Deus. Mas existe um estado de iluminação. Eu gosto da empolgação, mas eu gosto de ficar empolgado depois que eu fui iluminado. Porque a empolgação fica aqui e vai embora, mas a iluminação fica comigo pro resto da minha vida. Você me acompanha? Agora, o que estamos a ponto de ler agora, eu vou dizer algumas coisas depois, em seguida, e eu quero que você anote para meditar. Ali em Marcos, capítulo 11, você abriu lá? Aleluia. Então, uma vez que tiramos as fortalezas e as imaginações e a altivez da nossa alma, o nosso corpo estará pronto para receber. É aí que ele está sendo bloqueado. Você está me ouvindo? Ok? Marcos capítulo 11. Eu quero que você veja. Essa é uma das coisas que eu quero te mostrar. Marcos capítulo 11, versículo 11. Jesus entrou em Jerusalém. Quem? Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Agora, eu vou usar a revelação dessa figueira que é não produtiva
para ser um paralelo com o seu corpo, com algum tipo de doença ou enfermidade, e fazer com que aquela parte do seu corpo seja não produtiva. O que precisamos fazer sobre um corpo doente não produtivo? A mesma coisa que Jesus fez com essa figueira. Ele a amaldiçoa até a raiz. Você amaldiçoa a doença e a enfermidade até a raiz. E não deixa elas falarem com você mais. Não importa o que você esteja sentindo, não importa o que mais ninguém esteja falando. Alguma coisa vai aparecer na TV, alguém vai começar a falar isso para trazer de volta aquilo para sua mente, que isso é obra de Satanás. Você entende? Vendo à distância a figueira com folhas, ele veio para ver se encontrava nela algum fruto. Quando ele se aproximou, não encontrou nada, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então ele disse, ninguém mais, nenhum homem, ninguém mais coma do seu fruto de agora em diante. Nunca mais. E os discípulos o ouviram. Quando eu estava meditando, eu descobri que você pode amaldiçoar a doença dessa forma. Ele amaldiçoou a figueira e depois eu quero que você entenda, aleluia. Quando você está falando sobre a sua saúde, quando você está ouvindo uma mensagem como essa, você fica empolgado falando sobre a sua saúde. Talvez a doença não saia amanhã. Você talvez não sinta nenhuma diferença, não veja nenhuma diferença, mas você já sabe diferente. Você viaja com o seu conhecimento, não com o seu corpo. Veja, é o conhecimento espiritual que vai transformar o seu corpo. Agora, falando sobre Ezequiel, podem esses ossos secos viverem? Ou eles precisam receber profecia? Eles precisam ouvir algo para os trazerem de volta para a vida. Então você não pode ir pelo que você sente, você entende? A figueira não estava ressecada ainda. Ele falou com a figueira e a figueira ficou olhando para ele de volta. Você não está falando comigo como se fosse. Aquela árvore não se ressecou assim que ele falou com ela, mas quando ele voltou, no versículo 20 agora, e de manhã, à medida que eles passavam por ali, eles viram a figueira que parecia que nada havia acontecido com ela. Ouça agora o que ele está falando sobre isso. Ressecada da raiz. Poderia ser que essa noite, que o Espírito Santo está trabalhando na raiz e você está olhando para as folhas. Poderia ser que aquela doença, aquela enfermidade, que quer que seja, esteja no seu corpo, que está agindo de uma forma como se ainda estivesse viva, mas ela está morrendo na raiz. Poderia ser que nós temos ficado abalados pelo que sentimos e pelo que vemos, acima do que sabemos. Mas poderia ser que estamos fazendo uma virada essa noite e começaremos a operar a partir do que sabemos, não pelo que sentimos, não pelo que se parece, mas pelo que sabemos. O que sabemos sempre açoitará o que você sente. Você sempre açoita o que parece, a aparência. Venham, classe. Eu coloco minha mão pro alto, eu sou culpado disso. Mas não depois dessa noite. Eu ouvi que aquela senhora disse, com todas aquelas células de câncer correndo pelo corpo dela, ela dizia, tudo vai bem. Diga, não posso te ouvir, tudo vai bem. Os sintomas não podem passar por cima da revelação. Sente aí e anote. Os sintomas nunca podem passar por cima da revelação. Você é uma pessoa de revelação. Você vive por revelação. Veja. Eu sei que os rapazes estavam olhando e falando, nada aconteceu com essa árvore. Volta lá, Jesus falou com a árvore. Ele estava, nada aconteceu com essa árvore. A árvore ainda está olhando para ele assim, como se nada tivesse acontecido. Veja, mas Jesus, eles estavam falando acerca da superfície. Jesus tinha falado com a raiz. Agora, aquela árvore começou a morrer no momento que Jesus falou com ela.
Agora, pegue o que estamos a ponto de ver aqui. Estamos falando de remover fortalezas bloqueadoras de saúde da sua alma. Quando o Espírito de Deus diz para mim que isso, eu sabia que isso era apostólico, porque eu já li milhares de livros. Eu tenho 4 ou 5 bibliotecas na minha casa. Tenho lido há 50 e poucos anos e eu nunca li sobre isso. Eu estava sentado e orando e ele falou isso para mim. Eu disse, se eu conseguir fazer com que o corpo de Cristo veja que existem fortalezas bloqueadoras de saúde na alma deles, realmente não é o corpo. É a alma. O corpo está pronto para fluir, para ficar livre, porque ele disse, amado, eu desejo acima de todas as coisas que você prospere e esteja em saúde, assim como a sua alma prospera. Note que ele não disse assim como o seu corpo prospera. É 3 João 2. Assim como a sua alma prospera. Então, se nós conseguirmos remover essas fortalezas e essas imaginações, essa altivez, essas emoções, e aquela senhora disse, tudo vai bem. E ela voltou lá, 0, 0, 0 resultado. Mas ela tinha as fortalezas na alma dela, ela removeu. Marcos 11, 20. Quando eles passaram, viram a figueira ressecada desde a raiz. Você viu isso? E Pedro chamou ele e disse, mestre, veja, a figueira que você amaldiçoou foi ressecada. Jesus não ficou empolgado quando ele falou isso. No tocante ao que ele sabia, ela já havia começado a ficar ressecada quando ele falou com ela. Aqui o que eu quero te dizer. Eu quero que você comece a anotar aqui um dos seus versículos favoritos. A minha fé é a minha arma de saúde, calando doenças e enfermidades. A minha fé é a minha arma de saúde, calando doenças e enfermidades. Assim como Jesus calou aquela figueira, essa mesma unção está sobre mim para calar qualquer coisa que não esteja produzindo corretamente na minha vida. Eu posso calar essa coisa. Três inimigos da minha saúde que precisam ser resolvidos através da arma da fé, com a arma da fé e da verdade. A arma da fé e da verdade. 3 inimigos da minha saúde que precisam ser resolvidos com a arma da fé e da verdade. Jesus usava a fé dele como uma arma. E te deu essa mesma coisa. Aqui estão as 3 coisas, os 3 inimigos. Fortalezas, imaginações e altivez que lemos em 2 Coríntios capítulo 10. Essas 3 coisas precisam ser resolvidas. Destruindo fortalezas, destruindo imaginações e toda altivez que se exalta. Liberando o conhecimento de Deus. Ele é a minha saúde. Ok? Agora, Jesus ensina uma das lições mais altas sobre fé. Aqui estamos falando de fé como uma arma para ser usada para a nossa saúde. Jesus ensina uma das lições mais altas sobre fé nesse capítulo, no versículo 23. Ele diz, você precisa falar fé. Fale, declare. Declare, mesmo que você não sinta. Declare, mesmo que você não veja. Declare, declare porque você sabe. Irmãos e irmãs, isso não é a coisa mais fácil de ser feita. Porque o seu corpo começa a falar em voz alta com você. Aí depois os relatórios ficam da cor vermelha e ficam piscando assim na sua frente. Mas você precisa continuar olhando para eles e declarando, tudo vai bem, confiando em Deus. Deus não pode falhar. E a minha fé não pode falhar. Porque a minha fé está num Deus que não pode falhar. Então agora, Marcos 11, 23...
vai te capacitar a você ficar firme na sua fé. Não importa há quanto tempo possa parecer que você como se estivesse perdendo. Verdadeiramente eu digo a você que todo aquele, isso me inclui, todo aquele que disser a esse monte, não precisa ser uma montanha, pode ser uma doença, uma enfermidade, pode ser um câncer, pode ser uma artrite, pode ser o que quer que seja. Diga algo para essa coisa. O que você diz, seja removido daqui, saia do meu corpo e seja lançado no mar. E não duvidar no seu coração. Veja, aqui estamos nós, mas crê que essas coisas que ele disser acontecerá. Jesus disse, está escrito em vermelho na minha Bíblia, que ele ou ela terá aquilo que ele disse. Então, o que você está dizendo acerca disso? Eu não estou falando da sua hora de oração, eu estou falando das próximas 32 horas. O que você tem falado sobre isso? Cada pessoa aqui é culpada. Não importa quão espiritual você pense que você seja. Eu me incluo nisso. Às vezes eu tenho que me pegar. O que você está dizendo? Com o que você está concordando? Não se sinta mal acerca disso. Fique feliz porque agora você sabe o que fazer com isso. Porque você faz toda aquela oração. Aí depois eu vou dizer, aí você faz umas falas estúpidas. Oh, eu não me sinto bem hoje. Eu acho que eu falei isso ontem. Eu tenho que me levantar. Levante seu traseiro, se você tem que levantar, levante. Não fique sentando falando coisas doidas. Bem, quem está comigo aqui? Agora eu sei que vocês nunca disseram nada negativo. Eu sei, aleluia, aleluia. Hoje é o meu melhor dia da minha vida. Não venha mentir para mim. Você conhecerá a verdade te libertará. Todos nós, às vezes, dissemos algo estúpido. Especialmente no momento que estamos sozinhos. Aqui na igreja todos ficamos espirituais, sim. Mas não duvidar no seu coração. A montanha de que Jesus está falando aqui no versículo 23 não é apenas uma montanha literal. Ele está falando de qualquer coisa que se construa contra a sua vida, que não deveria estar lá. Você tem direito divino de falar com essa coisa e dizer para ela, vai embora. Glória a Deus por isso. E depois Jesus disse, não somente você decreta e declara, mas a fé, no versículo 24, diz, portanto, tudo aquilo que você desejar. Quando você orar, creia que você recebeu e você o terá. Agora, veja essas duas coisas. Creia que você recebeu. Veja, essa é uma coisa. E a outra coisa, você terá. Coloque esses dois juntos. Veja, a fé coloca esses dois juntos. Então, a fé crê que recebeu e recebe ao mesmo tempo. Agora, se o corpo demorar um pouquinho mais, o cenário demorar um pouquinho mais, não se preocupe com isso. Você é mais forte do que o seu corpo. Aleluia. E depois, preste atenção, porque o inimigo, quando você começa a ficar firme por algo, o inimigo quer que você fique no modo de falta de perdão. A falta de perdão contamina a sua fé. Então, Satanás, eu estou ouvindo isso agora, Satanás usa a falta de perdão como um veneno para a fé. Eu acabei de ouvir isso. Sim, a falta de perdão envenena a sua fé. Ela faz com que a sua fé fique não efetiva. A sua fé começa a ficar doente e a sua fé começa a morrer. Então, como que a sua fé pode salvar a sua vida quando você está matando a sua fé com a falta de perdão? Satanás está usando. Eu acabei de ouvir isso. É algo para você não esquecer. Quantos de vocês já estiveram no modo de falta de perdão alguma vez? Todos nós, porque isso é humano. Agora, se alguém aqui é Jesus, ok. O que eu estou dizendo é, o que pegamos aqui essa noite, através de um Espírito Santo falar isso, a falta de perdão é um veneno para a fé. Eu nunca ouvi isso antes, Senhor.
E eu estou pensando sobre momentos onde eu envenenei minha fé. Eu deixei alguém vir com algo, não podia me fazer nada de mal, mas fiquei incomodado, abalado, queria lidar com aquela pessoa. Você aperta a sua buzina. Eu gosto de andar aqui na rua aqui de trás. As pessoas ficam doidas no trânsito. Tem uma ruazinha que você vem aqui e antes de chegar no sinal vermelho, elas tentam pular, passar à sua frente. Eles sabem, aí depois disso, eles não conseguem passar à sua frente, eles vão na rua de fora. Vum! Então eu vou lá na outra rua, relaxando meus nervos e orando em línguas. Porque eu sempre dirijo um carro que vai mais rápido. Agora, preste atenção, ouça, rapaz, Deus te coloca nessa posição. Ele sempre te coloca onde você tem o melhor. Você dá a sua vida toda para Deus completamente. Sim, eu tô falando com você, rapaz. Você entrega a sua vida inteira para Deus, você sempre vai ter o melhor. Mas Ele precisa te testar primeiro. Passe no teste, rapaz. Passe no teste. Mas eu gosto dessa revelação sobre Satanás usar a falta de perdão como veneno. Eu já ouvi as maiores mensagens sobre fé no mundo, mas eu nunca ouvi que a falta de perdão é veneno para a sua fé. Quantos de vocês já tiveram sua fé envenenada alguma vez? Eu sei. Eu sei. Você não sabia, mas agora você sabe. Ok, agora. Será que eu te entrego isso? Mantendo a minha mente renovada para não bloquear a saúde, a fé da minha saúde de fluir na minha mente, no meu corpo e na minha fé. Mantendo a minha mente renovada, para ela não bloquear a minha fé de saúde, impedir minha fé de saúde, diga fé de saúde, de fluir através do meu corpo, da minha mente e da minha fé. Um versículo muito familiar que vai clarear isso. Abra em Romanos 12. Na verdade, Romanos 12, de 1 a 3. Romanos 12, de 1 a 3. Está falando sobre como não deixar você não deixar a sua fé ser contaminada. Está falando de você. Versículo 1 diz para você apresentar o seu corpo. Versículo 2 fala para você não ficar conformado com este mundo, mas para você ser transformado pela renovação da sua mente, para você provar qual seja a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Agora, o que eu quero te mostrar, no versículo 3, ele ainda está falando sobre a sua mente, contaminando a sua fé. Versículo 3. O seu corpo pode contaminar a sua fé e a sua mente pode contaminar a sua fé. Você precisa estar no controle deles. Veja no versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um entre vocês que não pense de si mesmo além do que convém, mais alto do que convém. Note, pense, pense, pense. Vamos lá. Porque eu digo pela graça que me é dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo. Diga, você viu a palavra pense? Mais alto que deveria pensar. Mas pense com moderação, de acordo com a medida da fé que Deus deu a cada um. Quantos de vocês veem isso? Quantos de vocês veem que pense tem a ver com a sua fé, que o pensar tem a ver com a sua fé? Assim como o homem imagina no seu coração, a Escritura diz, assim ele é. Ok? Anote o seguinte: vestindo a saúde e mantendo a doença fora. Agora, não somente você veste, você destrói as fortalezas, mas vestir a armadura de Deus é importante para a sua saúde, para você estar vestido corretamente. Em Efésios 6:10. Finalmente, irmãos, fique forte no Senhor e na força do seu poder, vestindo toda a armadura de Deus, para que você possa ficar firme contra os dardos inflamados do maligno. Está falando sobre o escudo da fé, não está? O que ele diz sobre o escudo da fé? O que ele diz sobre o escudo da fé? Efésios 6, vá lá e veja. O que ele faz? Tomando acima de tudo o escudo da fé, para você apagar todos os dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados, doenças e enfermidades podem ser apagados com o seu escudo da fé. Você vê isso?
Ele fala sobre vestir o capacete da salvação, calçar os seus pés com a sandália do Evangelho da Paz, sobre colocar toda a armadura de Deus, sempre orando com toda oração e súplicas no Espírito. Veja, então não somente você destrói, mas você precisa vestir algo. É uma veste protetora para a sua saúde. É a armadura de Deus. Finalmente, irmãos, sejam fortes no Senhor e na força do seu poder. Coloque toda a armadura de Deus. Você entende o que eu estou falando? Agora, eu anotei o seguinte. Estamos falando de remover as fortalezas bloqueadoras de saúde da sua alma. Porque você precisa pensar o que 3 João 2 diz. Veja 3 João 2. Amado, deseja acima de todas as coisas que você prospere e esteja em saúde, assim como a sua alma prospera. Depois veja novamente em Salmo 139, 14. Porque a alma é mencionada ali. Ele está falando sobre a minha alma o sabe muito bem. Então, deixa eu falar dessa forma. Eu estou falando, você não pode se dar ao luxo de ter uma alma estúpida. Você precisa educar a sua alma. Em Romanos 12, 2 nos ensina, não se conforme com este mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente. Veja o que ele diz, para que você possa provar qual seja a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. E isso é que seus filhos, de acordo com essa lição que eu estou ensinando agora, que Deus deseja que seus filhos andem em saúde. O que eu disse, Deus te quer saudável. Deus me quer saudável. Mas, como eu posso dizer isso, Senhor? Quando eu chegar lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu chegar lá. Deixa eu te mostrar o que aconteceu aqui. Eu preciso te mostrar isso. Abra em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 10, versículo 12. E eu vou dizer algo, eu sei que vai te irritar, vai irritar todos vocês, mas eu sei o que eu estou falando. E eu tenho noção o suficiente para usar cada aspecto que eu preciso usar para lutar. Ok, vamos lá, vamos ler. Vamos ver o que aconteceu aqui com ele. Ele morreu o quê? Ele morreu com uma doença no pé. Hã? Agora, a mulher com problema hemorrágico, ela não conhecia Jesus. E ela passou por muitas coisas que ela não precisava ter passado se ela o conhecesse. Agora, a igreja está ao contrário. A igreja conhece Jesus. Mas a sociedade e o sistema colocaram Jesus em segundo lugar. Eu realmente não estou falando contra ninguém. Mas eu estou falando sobre coisas que nos colocaram contra a verdade. Eu estou falando sobre casos que haviam sido perdidos, que não deveriam ter sido perdidos. Deixa eu voltar um pouquinho para a gente ver o que aconteceu aqui, para que você veja do que estamos falando. Alguém encontra aí quão mais para trás precisamos ir? Em 2 Crônicas. Que fala sobre a história aqui para a gente poder entender o contexto. Para ter uma visão clara. Versículo o quê?
16:10. Ok, Segunda Crônicas, vamos lá. Eu quero que todo mundo veja que eu não estou colocando ninguém para baixo, mas eu estou colocando cada pessoa em seu lugar. Como um apóstolo de Jesus Cristo, eu estou dizendo para a igreja, você é mais forte do que você tem sido, mas você precisa ter a sabedoria de Deus, você precisa ter a confiança em Deus, e você precisa ficar mais devagar. Nós criamos emergências demais. A maioria de nós não teve emergência. Nós inventamos a emergência. Se você tem uma emergência, você não consegue respirar, entra no carro e vai. Vum, e você vai receber assistência. Mas se você tem tempo para pensar acerca disso, você precisa perguntar a Deus algo. Quando as palavras dos homens se tornam mais fortes para você do que a palavra de Deus, você vai fazer coisas estúpidas. Você não vai saber que você... eu sou mais inteligente que o apóstolo. E nisso eu tenho que cuidar de mim. Sabe o que eu quero dizer, burro? Eu não consigo encontrar uma palavra melhor. Sabe? Porque se Deus quiser que você faça aquilo, Deus vai te falar, Ele vai te dar o nome daquele médico. Deixe o médico tal fazer isso. Aí você tem Deus que te falou, vai lá e deixa esse médico fazer o procedimento, você sabe que vai ficar tudo bem. Veja, então, nós não estamos colocando ninguém para baixo, mas cada pessoa precisa ficar no seu lugar. Deus precisa ficar em primeiro lugar. Porque uma vez que Deus resolveu, Deus resolve da forma que Ele quiser para você. Deus acerta tudo para você. Mas eu não quero ir só com a mão do médico. Eu quero com a mão deles. Como a mão de Deus em cima da mão do médico ou da médica. Você me entende? Eu preciso ler isso e aí vamos concluir num minuto. Onde é? Versículo 10. 2 Crônicas 16:10. Vamos chegar lá. Porque 16, né? 16:10. Porém, Asa se indignou contra o vidente, viu que ele se indignou, e o lançou na casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele. Por causa disso, também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Próximo versículo. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. Continue indo. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. Você vê, ele ficou indignado. E aí ele ficou indignado, oprimiu pessoas, usando mal as pessoas. E aí a doença ficou extremamente grande, grave. Contudo, na sua enfermidade, ele não buscou ao Senhor. Ele não buscou. Não, Senhor, cuida de mim no nome de Jesus. Senhor Deus bom, eu te louvo. Não, ele não buscou Deus. Deixa eu te dar instruções. Porque só porque alguém quer fazer a operação, eu vou te informar. Na maioria das vezes, você não precisa de operação. Oh, Senhor. Eu estou aqui sozinho agora. Vem, Espírito Santo, me ajuda aqui. Você me colocou aqui com essa árvore, Espírito Santo, sozinho. Já estou sentindo as mordidas de mosquito aqui, Senhor. Me ajuda. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você faz o que precisa ser feito. Mas se você precisar ir, vai. Mas tenha o Senhor consultado, a sabedoria do Senhor com você. Consulte o Senhor antes. É tudo que eu estou falando. Eu não estou dizendo que você é culpado porque você foi e fez alguns procedimentos. Mas não vá de uma forma estúpida e faça algo. E aí depois você busca misericórdia e graça. Mas você não pediu a Ele por revelação e iluminação.
Quantos de vocês querem saber da verdade toda? Aquela mulher com problema hemorrágico, no capítulo 5 de Marcos, ela passou por muitas coisas, mas a mulher não sabia melhor. Quando ela ouviu sobre Jesus, quando ela ouviu agora, parecia que ela tinha recebido muitos casos sem esperança. Não posso fazer nada por você, não posso fazer nada por você, não posso fazer nada por você. Só ficava pior. A Bíblia diz pra gente, nos mostrou isso. Tudo, ninguém tinha resposta, só ficou pior. Aí veio Jesus. Todo mundo diga, aqui vem Jesus. Você não disse nada, menina, diga, aqui vem Jesus. Ela ficou me olhando. Ela sentada, olhando pra mim bonitinha, não falou nada. Aqui vem Jesus. Jesus, ele vai fazer, você sabe? Agora o que eu quero é que esse ministério seja treinado para fazer da forma correta. Eu não tenho nenhum problema com procedimentos e coisas do tipo, mas eu não quero que você coloque procedimentos antes de oração. Você me ouve? Deixa eu te entregar essa profecia para você tê-la com você. E eu acho que eu vou fazer a mensagem 3, parte 3 dessa mensagem. Senhor, me dê palavras, as palavras, a unção e o entendimento, para que o seu poder de cura e saúde possam ser descortinados. Uma vida puramente saudável, o ressuscitar do corpo de Cristo, dando glória ao seu nome e bondade sua. Obrigado por descortinar os mistérios da sua saúde para nós e nos empoderar cada um de seus filhos para andarmos mais profundamente naquilo que o Senhor já pagou. O triunfo da saúde está começando a fluir através da iluminação, do empoderamento, da obediência e da fé. Ninguém falhará em receber sua saúde, porque todos estamos lutando através da fé que não pode falhar. Aleluia, aleluia, aleluia. E a última declaração foi que possamos ser embrulhados do selo da saúde, da fé e do entendimento.